Glória a Deus. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, por gentileza, atrás de você. Diga: meu irmão, que bom te ter nessa noite. E você pode tomar o seu assento. Glória a Deus, que ambiente, Jesus amado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, o quarto livro do Novo Testamento, João. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 15, verso 16. Nós estamos hoje na terceira mensagem da série Raízes e Frutos. E nessa noite nós vamos falar sobre frutos que permanecem. Amém? Frutos que permanecem. A palavra do Senhor diz assim, então João capítulo 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém, queridos? Esse texto é um texto muito poderoso. E, na realidade, João capítulo 15 fala sobre Jesus, a videira verdadeira. Esse texto, ali Jesus sempre usando essa linguagem, eu gosto muito da expressão do pastor Mário, lá da Igreja Seara de Cachoeirinha, ele sempre diz isso, uma linguagem agropastoril. E é verdade. Falar de ovelha, falar de gado, falar de pedras, de caminho, né? Falar de videira, falar de oliveira, falar de frutos. É uma linguagem, porque era o contexto também da época. Mesma coisa o apóstolo Paulo, imagina, falar sobre revestivos de toda a armadura de Deus. Até porque o homem fazia parte do contexto romano, né? Fazia parte de um exército, era um cara que executava mandatos pelo Império Romano para açoitar cristãos, invadir casa de cristãos. Então um homem que estava envolvido nesse contexto. Sabe que meditando sobre isso, Jesus ele não nos chama apenas para segui-lo, mas para frutificar. Queridos, entenda que a vida cristã, ela sempre vai ser uma vida repleta de desafios. Mas mesmo que você não seja crente, você tem desafios. Mas a partir do momento que você decidir por Cristo, os seus desafios serão muito maiores. Porque quando você anda de mãos dadas com o diabo, com as trevas, os teus olhos não são abertos. Os teus olhos continuam fechados. Mas a partir do momento que você anda com Deus, as escamas dos teus olhos, elas caem. E você vai ver uma realidade que você não via. Jesus então não nos chama apenas para segui-lo, mas para frutificar. E Ele acrescenta algo essencial, que o nosso fruto, ele venha o quê? Permanecer. Então nós precisamos seguir Jesus, dar frutos, e se não bastasse, os nossos frutos precisam permanecer. E é o que nós vamos ver no decorrer desta mensagem. Sabe, eu ao longo de toda a minha vida cristã, são mais de 40 anos servindo a Deus, eu posso dizer para vocês que eu já vi muita gente começar bem e terminar mal. Muita gente que começou, mas não permaneceu. Porque, irmão, servir a Deus não é por conveniência. Você não pode servir a Deus porque você quer uma bênção. Esse evangelho está errado. Escute isso. Nós precisamos buscar não as mãos de Deus, mas primeiramente os pés, ou seja, onde nós nos humilhamos e reconhecemos o seu senhorio. A partir do momento que eu reconheço o senhorio de Deus sobre a minha vida, as suas mãos automaticamente vêm trazer as bênçãos que eu preciso.
mas eu não sou aquele que eu corro atrás das bênçãos. As bênçãos é a consequência da vida que eu tenho com Deus. Até porque tem um detalhe, né, gente? Se nós formos olhar na vida cotidiana, Deus não tem a obrigação de abençoar vagabundo. Eu quero receber, mas eu não trabalho, eu não faço nada. Mas que direito eu tenho? Deus não é maluco, Deus não é besta. Deus é Deus. Ele diz que coma do seu pão, do fruto do seu trabalho. O chamado de Cristo é para uma vida frutífera e constante, cujos resultados glorificam a Deus e abençoem gerações. Sabe que a Bíblia diz que a vida é um sopro, irmãos, passa tão rápido a vida. Passa muito rápido. A vida passa tão rápido, às vezes eu fico, hoje o pai está de aniversário, fez aniversário, nós comemoramos juntos. Meu Deus, outrora, cenas na mente, meu pai me levando na escola, no meu primeiro dia de escola, lá no Brigadeiro de Antônio Sampaio, na Rua Cedro. Meu Deus, faz mais de 40 anos. Já passou dos 70. A vida é um sopro. O bebê que você está segurando no colo, daqui a pouco está casando. A vida é assim. E por isso que você precisa desfrutar da tua vida e desfrutá-la com Deus. Irmão, ser cristão não é um conjunto de regras. A história do pode, não pode, pode isso, não pode. Você tem que entender o seguinte: tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Não sirva a Deus por conveniência. Eu vou servir a Deus porque meus amigos vão na igreja. Não, sirva a Deus porque você precisa de Deus. Amém? Se um amigo teu te convidou para vir na casa de Deus, coisa linda, maravilha, mas sirva a Deus. Ele foi um canal de bênção na tua vida. Amém? Ele foi um canal de bênção para você, mas sirva a Deus com convicção, seja intencional e entenda o teu propósito de vida. Primeiro ponto dessa mensagem, o propósito do chamado é o quê? Versículo 16, produzir frutos. Irmãos, nenhuma árvore, entenda, eu lembro-me quando nós pastoreamos na Serra Gaúcha, a gente pastoreou numa cidade. Depois, quando eu estava lá, que eu fui descobrir que tinha muita, e ainda tem, milhares e milhares de hectares de maçã. A região, o Rio Grande do Sul, um dos principais produtores de maçã. E nós estamos falando da Serra Gaúcha, dos campos de cima da serra, São Francisco de Paula, Vacaria, vai subindo, São José dos Ausentes, Bom Jesus, Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Terra do Pinhão, nosso aqui. Cidades a temperatura fria e negativa produzem excelentes maçãs. Mas que coisa linda olhar aqueles pomares de maçãs, maçãs lindas, suculentas, vermelhas. A macieira, ela nasceu debaixo de um propósito. Ai, a fruta do pecado, não sei, a Bíblia não fala que a Eva comeu uma maçã. A Apple ficou, é o símbolo da Apple, né? Mas a Bíblia, eu não acho, é sério, eu não acho aqui que foi uma maçã. Ela poderia ter comido uma banana, uma ameixa, uma manga, mas deixa que fique uma maçã, tudo bem. Mas eu estou falando sério, não fala que a Eva comeu uma maçã. Eu não sei se era uma maçã, poderia ter sido uma uva, mas foi um fruto, o fruto do pecado. Caiu na mentira do diabo. Se tem alguém que é especialista em mentir, é o diabo. Fomos escolhidos e designados por Jesus para dar frutos. O cristão não é chamado apenas para ser salvo, irmãos, entenda. Não é só para isso, mas para produzir frutos de transformação. E não é transformação só na tua vida, para você transformar a vida de outros, porque senão o evangelho se torna egoísta. E o evangelho de Cristo não é egoísta, gente. Se tem uma coisa que Jesus não era e deixou um legado para nós, não é de egoísmo. Aonde eu recebo algo e eu não quero repartir com alguém. O que eu recebo, eu quero repartir. Sabe que a nossa cultura gaúcha aqui, falando da nossa realidade, mas existem tantas culturas, e aqui na igreja nós temos irmãos de vários lugares do Paraná, temos paulistas, nordestinos, e todos são muito bem-vindos. Mas olha que interessante, uma das coisas muito
centrais da cultura gaúcha é uma coisa chamada de hospitalidade. O povo gaúcho, ele é hospitaleiro. A começar pelo nosso mate amargo, gente. Você pode estar num lugar, você não conhece a pessoa, mas tu quer um mate? Quer um chimarrão? É da nossa cultura. Nós herdamos isso, que é o compartilhar. E por que não compartilhar a palavra de Deus? Quando você chega na casa de alguns irmãos queridos, né? Você quer um café? Meu Deus, alguns é um café colonial, não é um café. Você chega achando que é um café, um cafezinho, um pretinho básico, né? Não, é um café colonial. É pão, é nata, é chimia, é tudo. É muito cultural isso. Fruto, ele fala de caráter e de influência. Irmãos, os teus frutos vão falar ao longo da tua história. Eles falam por si só. Caráter e influência, o caráter de Cristo em nós e a influência do Espírito Santo através de nós. Aonde você chega, você pode mudar ambientes através do que você carrega. O texto de Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, e por aí vai. O fruto do Espírito Santo produzido em nós, mas o fruto do Espírito, e Espírito aqui está com letra maiúscula, está falando do fruto que o Espírito Santo produz em nós, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Eu não sei você, talvez você tenha se escandalizado, mas nós pastores estávamos na sala pastoral ali, e a gente estava debaixo da unção do riso, eu acho. Que a gente estava dando gargalhada. A dona Denise chegou lá para levar um café para nós, e a gente disse, olha, dona Denise, a gente estava orando aqui. Todo mundo rindo. Nós estamos debaixo de um ambiente de Deus. É melhor rir do que chorar. Vai ter momentos que a gente vai chorar, mas vai ter momentos que a gente tem que dar risada mesmo. A gente tem que rir. Amém? Porque Deus, o que? Deus já tem um caminho aberto em meio às águas. Ele já tem. O primeiro fruto que permanece é o caráter transformado. E um caráter transformado, irmãos, isso é dia após dia. Quando nós andamos com Deus, Deus vai nos transformando. É um processo. Então não se culpe. Não se culpe. Não é aquela teologia da automutilação como era no passado. Idade média, que a igreja católica implanta. O cara cometia um pecado, ia lá, olha, vai lá e dá 50 chibatadas nas costas, reza tanto. Não, isso não vai resolver se cortar, se mutilar. O que resolve é um coração prostrado diante de Deus, dizendo, Senhor, eu me arrependo, me transforma. E você entra num processo de transformação, e essa transformação, ela toca a vida de outras pessoas. Você contribui para que outras pessoas sejam transformadas. Por quê? Porque o fruto que está dentro de... Irmãos, eu e você não prestamos sem Deus. Você não é melhor que eu, e eu que estou pregando aqui não sou melhor que você. Você não presta, deixa eu te dar esse recado, nem eu presto sem Deus. Nós não prestamos. Porque nós queremos trapacear, mentir, ignorar princípios, quebrar alianças. Nós vivemos diante de uma sociedade que não conhece a palavra aliança. Usando o símbolo da aliança que eu uso no dedo aqui. O que é aliança? Quebra de aliança é quebra de honra. Nós vivemos diante de uma sociedade que não sabe o que é isso. Nós vemos jovens hoje que entram na universidade e têm os seus pensamentos sequestrados. Quando que um jovem tem que ir para a faculdade e voltar odiando seus pais, porque não pensam que nem eles? O ensino que me afasta de Deus e do coração dos meus pais, não vem de Deus. A começar, nós estamos falando de 10 mandamentos, nós estamos falando de milhares de anos atrás, foi escrito o decálogo, leis civis. Não matarás, não adulterarás, não levantará falso testemunho. Tem muita gente que esquece isso contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se tu já casou com uma mulher, fica com essa, mano.
curte ela, beija ela. Mas nós quebramos alianças. E um dos primeiros mandamentos com promessa: honra o teu pai e a tua mãe. Esse aí é chave. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Me lembro quando a avó ainda estava viva, a gente sempre brincava, o cabelinho da minha avó era bem branquinho. Esses dias eu me emocionei, vi uma foto dela, né? A gente estava com ela num aniversário. E a gente sempre passava a mão no cabelinho da avó e dizia: ô vó, a senhora honrou, né, os nossos bisos. E ela dizia: é, meu filho, para chegar numa idade como essa, chegar a quase 87 anos de vida. O pai da dona Elizabeth passou de 100 anos, mas que bênção, a bênção da longevidade está sobre a sua genética, sobre a sua vida. Passou de 100 anos, Senhor amado, lá no Alegrete. Mas não me pergunte onde é que fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração, irmão. Mas o que isso é honra, gente? São princípios, e essas coisas são frutos que precisam permanecer. Amém, queridos? Ponto número 2. O segredo do fruto permanente é permanecer em Cristo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4. A permanência é o segredo da constância. Tenha uma vida constante, uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida em Deus. Sem comunhão com Jesus, o fruto murcha, e com Ele não há, ou seja, sem Ele não há uma renovação constante. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês aqui. Pode jogar para mim, por gentileza? Olha que legal essa imagem. Vocês conseguem ver? Nós temos aí uma pera, uma linda pera. Quem gosta de pera, levanta a mão. Olha, se tivesse aqui essa cesta, eu ia sair distribuindo fruta, tá? Mas eu não tinha muita fruta lá em casa hoje. A gente tem que fazer uma fruteira essa semana, senão eu ia trazer e ia começar a distribuir. Então nós temos uma maçã verde, muito linda e suculenta, provavelmente, 2 maçãs, uma laranja, um cacho de uva, morangos, e uma das frutas que eu mais gosto também, que é a banana. Amém, gente? Olha que cesta linda é essa. Esse é o exemplo dos frutos que eu e você precisamos dar. Nós poderíamos colocar a maçã, já que ela é um dos símbolos do amor, né? Apesar que esse ano foi o morango do amor que tomou conta. Agora baixou a poeira, não tem mais morango do amor. Ninguém acha mais o morango do amor. Morango estava um absurdo, o morango do amor, né? Mas a maçã e o morango são símbolos do amor. Então eles poderiam ser simbolizados pelo amor, certo? A uva, a paz, a laranja, a alegria, e por aí vai. Nós poderíamos dar essa nomenclatura a cada um dos frutos. Mas olha que interessante, uma árvore, ela só dá frutos de qualidade quando as suas raízes estão muito bem alicerçadas e recebem todo o nutriente que ela precisa receber. Caso contrário, ela vai gerar esses tipos de fruto aqui. Pode passar. Eu não tenho dúvidas que vocês não vão comer algo assim. Quando nós nos distanciamos de Deus, os nossos frutos são esses. Esses são os nossos frutos. E aí nós vamos voltar no tempo e ver a história da Branca de Neve, aonde a bruxa dá uma linda maçã para a Branca de Neve. Ela tinha inveja da Branca de Neve, porque a Branca de Neve era simbolizada por uma moça muito linda, né? Então ela vem com aquela linda maçã, e que tinha algo naquela maçã. Qual o fruto que você quer dar para Deus? Pense, reflita nisso.
Terceiro ponto, o tipo de fruto que permanece, o fruto do caráter, o que somos em Cristo, o fruto das boas obras, o que fazemos por amor em Cristo. Irmão, entenda, e eu falo isso com todo respeito que eu tenho, não adianta você só querer dar cesta básica. A fé não é baseada em obras, tá? Até porque a gente, escute, com todo respeito, a maçonaria e o espiritismo, tá? Porque o espiritismo, Allan Kardec era maçom, lá na França. A maçonaria, o grande clã da bondade, da fraternidade, da igualdade, da liberdade. Mas entenda, o próprio espiritismo, não, nós temos que dar cesta básica para todo o bairro Salomé. Beleza, mas a fé não é só baseada nisso. Ela não é só em obra. Sabe por quê? Para que ninguém venha estufar o peito e dizer, eu estou fazendo. Não é para você se gloriar. Até porque o que eu não dou para me aparecer. Tudo que nós fizemos aqui, você pode ir lá na página social da igreja, no Instagram, e ver os caminhões entrando aqui. Estão ali os registros de vários irmãos que trabalharam. Mas aquilo ali, né, Everton, que nós fizemos, nós não fizemos para dizer, nossa, a Seda está aqui fazendo algo. Nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Então quer dizer que você vai ver alguém morrendo na frente da sua casa, você vai fazer vista grossa para essa pessoa que está deitada ali no teu portão? Um dia um rapaz estava limpando parte da minha casa. E eu tenho um carinho muito especial por esse rapaz. Eu sempre o ajudo ele há alguns anos já. E ele estava com falta de ar. Ele disse, pastor, tu sabe que eu luto contra as drogas, mas tu é o único que abre a tua casa para me receber. Tu confia em mim. Tu sabe que eu nunca te roubei nada. Eu falei, eu te amo em Cristo Jesus, querido. Muita gente me expulsa, mas tu me acolhe aqui. E ele disse, eu preciso fazer um tratamento. Eu falei, eu quero te ver curado. E sabe, nós que lidamos com cura da alma, a gente entende, é por isso que entendo, o nosso chamado é amar e cuidar das pessoas, não julgar as pessoas. Sabe por quê? Porque não sabe o que levou aquela pessoa àquele lugar. E eu sei a história dele. O seu pai morreu queimado dentro de uma casa, e ele não pôde socorrer seu pai. Aquilo trouxe um gatilho. Seu pai era a sua referência de bondade, de coragem, de honestidade. De repente ele vê o seu pai queimando em chamas, ele não pôde fazer nada. O seu coração foi atingido de tal forma. Queridos, entenda, a doença do teu, olha o que eu vou falar para você, a doença do teu corpo físico, ela não machuca a tua alma, mas a doença da tua alma atinge o teu corpo físico. A doença interior, ela faz você adoecer. Você sabe qual é uma das origens do câncer? Alma. Alma. Rancor, amargura, feridas não curadas, traumas. Isso é muito sério. Posso ouvir um amém? E aí ele estava terminando de limpar o meu pátio. Eu falei para ele, ele sempre almoça quando ele vai lá em casa. Eu falei, deixa eu orar por ti. E eu comecei a chorar, queridos. Abracei ele, falei, cara. E ele sempre diz assim para mim, pastor, tu é um pai para mim. Aí às vezes quando eu vejo ele, eu falei, eu sou um pai para ti, né? É verdade. Ame as pessoas. Ame. Esse é fruto do teu caráter. Então a fé não é só boas obras. Fruto de novos discípulos, vidas alcançadas e transformadas. Semana passada nós tivemos a diplomação linda do DP aqui. Pastor Everton, a pastora Jacques, os pastores apresentaram o Luiz e a Vaste aqui, as turmas maravilhosas, foram 4 turmas, né? Ano que vem tem de novo.
entendendo o nosso propósito. Irmãos, quando nós entendemos o nosso propósito, nós avançamos. O que o diabo quer fazer você entender, sabe o que? Ou seja, melhor, vamos consertar o que eu falei. Ele quer fazer com que você não entenda o teu propósito. Hoje eu me acordei, a minha vontade é virar um cavalo. Então vai comer milho, querido. Não tem mais arroz e feijão. Nós vivemos diante de uma sociedade doentia. Eu estava vendo um vídeo na Alemanha, os caras vestidos de cavalo, uns marmanjos com barba na cara, imitando um cavalo, gente. Mas os caras moram num apartamento, que negócio é esse? Eles teriam que morar então numa cocheira, comer alfafa e milho. E isso é o que é impregnado na cabeça dos nossos jovens. Você é o que você quiser. Não, só um pouquinho, você nasceu com uma identidade. E vou dizer uma coisa para você, gente, não aceite essa história, tá? Nós somos um povo instruído, não aceite essa história. Mas eu sou crente, mas eu não me importo com isso. Só um pouquinho. Você vai aceitar tudo? Mas a sociedade, ela tem que entrar dentro dos padrões de Deus. E quais são os padrões de Deus? Eu sempre disse para minha filha, um dia, eu vou te levar para o altar para você casar com um homem, você vai gerar filhos, você vai me dar lindos netos, minha filha. Assim como as minhas noras vão chegar, mais 2 filhas que vão entrar para a nossa casa. É isso que você tem que profetizar sobre a tua família. Não, pai, eu não sei, eu nasci agora e eu estou com a vontade de ser uma borboleta. Então vamos cortar as asas dessa borboleta. Meu Deus, gente. Eu vou falar, a gente pode até dizer essa expressão popular, o mundo está perdido. Sem Cristo, mas com Ele nós temos conserto. A igreja está de pé, a igreja de Cristo está em pé. Mas vocês são conservadores, vocês são radicais. Não se trata de conservadores, se trata de princípios de Deus, gente. Princípios. Dia 15 agora foi o dia do professor. Se tem uma das profissões, nós temos professores aqui na igreja, uma das profissões mais nobres. Eu me lembro que a minha mãe dizia, não desrespeita a professora. Porque os professores são, meu Deus do céu, como os nossos pais. A Neuza Bruse, que foi candidata a prefeita, foi minha professora na 4ª série. Era uma excelente professora. Na realidade, me deu aula 2 vezes, no Brigadeiro e no Vale Verde. Quantos professores nós temos aqui? Quantos estão cuidando das crianças, irmãos queridos ali? Cuidando dos teus filhos. Fruto do louvor a Deus, adoração sincera e constante. Olha o que nós cantamos. Tudo que é feito para a glória de Deus e no poder de Deus, do Espírito, permanece, gente. O que começa em Deus, termina em Deus. O que é de Deus, permanece. Pode se levantar o inferno, permanece o que é de Deus. Se é de Deus, as trevas não derrubam, ela não desfaz. Pode atrapalhar, mas é de Deus o negócio. E vai e avança. 4º ponto, e vou para o final. O resultado, oração respondida e glória de Deus, para que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. É o que nós lemos, quando nós permanecemos, quando nós damos fruto. É todo um processo, nós damos frutos, nós permanecemos. Nós podemos dizer, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço, faz um milagre em mim. Ele vai fazer. Gostei tanto um dia da ilustração do pastor Marcos Salles do Rio de Janeiro, que ele disse, imagina o coração daquela mamãe que disse para aquele menino, olha o seguinte, leva 5 pães e 2 peixinhos. Aquele garotinho não imaginava que ele seria uma chave no meio daquela multidão. Quando os discípulos, chegaram para Jesus e falaram, Senhor, despede essa multidão, é muita gente. Ele disse, eu não posso, eles não podem desfalecer pelo caminho. Então de repente aparece aquele garoto no cenário, com 5 pães e 2 peixes.
para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A matemática de Deus, ela não é a nossa matemática. A nossa matemática é linear, a de Deus não é assim. A matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus, o médico diz para você, você tem 6 meses de vida, você já viveu 10 anos pós o diagnóstico do médico. Quantos casos nós ouvimos aqui? Não, você só tem 6 meses, é? Qual foi a última vez que o médico falou? Pastor, faz uns 20 anos que o médico me falou isso. Porque você confiou em Deus. Isso não quer dizer, irmão, que você não tem que ir a um médico fazer uma consulta. Não seja esse tipo de crente. Vai no médico, consulta. Está com dor aí no peito, vai num cardiologista. Mas ao mesmo tempo, você já vai orando. Faz que nem eu, já vou orando. Senhor, eu não quero ter nada. E se eu tiver, Senhor, Tu vai me curar. Vou fazer o tratamento, mas vou ser curado. Isso não é falta de fé. É de obediência, é de cuidado, é de zelo. Amém, queridos? Deus não busca resultados momentâneos, mas frutos duradouros. Talvez você passou por algo dolorido chamado divórcio. Isso não quer dizer que Deus não te ama. Isso não quer dizer que talvez você não possa ter um recomeço. Sabe que dentro do campo de casamento, quando a gente fala de divórcio, para alguns o divórcio é considerado como um luto. É como um luto. É uma espécie de luto. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. O verdadeiro discípulo, ele não apenas floresce, mas ele permanece firme, em meio às estações difíceis. Então, irmãos, como eu já falei, a gente tem falado, às vezes, o dia vai estar nublado. Mas tem dia que o sol está maravilhoso. O sol está maravilhoso. E eu quero nessa noite te levar a refletir sobre os quais frutos que você tem olhado na tua vida. E você tem falado assim, olha, esses frutos são bons. Esses precisam permanecer. Mas o que Deus precisa arrancar da tua vida? Todo fruto ruim, como daquela cesta ruim ali, que não dá para comer, a gente tem que arrancar e colocar fora. Amém? Deus já tem um caminho aberto. Deus já tem. O inimigo, ele é expert em criar embaraços. Exatamente essa canção do pastor Lucas lá do Rio de Janeiro. Ele é expert em fazer essas coisas, mas você precisa permanecer em Deus. Diga comigo, eu preciso permanecer. Permanecer. Amém? Você precisa permanecer no Senhor. Venha o que vier, permaneça nele. Permaneça nele. Lembro quando deu o AVC na Roberta, a gente nem sabia que tinha dado um AVC, na realidade a gente foi saber depois. E ainda a gente viajou, a Roberta foi cumprir uma agenda, ministrar num retiro de mulheres. E na volta vindo de Rio Grande, eu e a Isabel falei, eu vou te levar, não era um psicólogo, eu vou te levar num neurologista. E isso foi algo de Deus. O psicólogo naquele momento não era algo emocional, mas neurológico. Sim, talvez poderia ter também um cunho emocional, de uma pressão emocional. Mas o neurologista foi preciso. Você é um milagre. Você passou as 48 horas do AVC. Deus está conosco. Nós temos testemunhos aqui na igreja de cura do câncer. Pessoas que foram curadas de câncer. Curadas de depressão. Você crê em milagres? Eu creio em milagres. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não creio nesse evangelho que não tem poder. Eu creio no evangelho que tem poder. O evangelho é o poder de Deus, queridos. É loucura para aqueles que não creem, mas para nós é o poder de Deus. Eu quero que você se coloque no seu lugar, se coloque em pé, perdão, nesse momento. Você já está no seu lugar. Eu queria fazer algo nessa noite. Eu queria chamar os meninos que são atletas aqui. Vem cá, por gentileza. Eu queria ter feito isso domingo passado, eu queria orar por vocês. Eu sinto em orar por vocês. Vem cá.
Isso, pode ficar de frente para cá. Vocês são de diversos lugares, né? Tu é da onde? São Paulo. Do Rio de Janeiro. Maranhão. Olha que legal isso, gente. Tu és de onde? Rio de Janeiro. São Paulo. Tem uma cariocada aqui. Paraná, né? Tu é da onde? Sergipe. Nós tivemos um tecladista aqui que era de Aracaju. Olha aí, que legal. Que legal. Tu é da onde? Minas. Olha quantos estados tem aqui, gente. Tu é da onde? São Paulo. São Paulo? Mato Grosso, olha aí, da terra do meu genro. Muitos anos atrás. Atleta também? Da onde? Daqui? Uma gauchinha, glória a Deus. No primeiro prédio nós recebemos uma palavra que pessoas de outros estados congregariam conosco. Nós estamos falando lá no primeiro prédio da igreja pequena. E nós recebemos essa palavra profética, a gente pensava, como que isso vai acontecer? A gente não tem igrejas em outros lugares. E quando nós viemos para esse prédio, a gente começou a ver sotaques, escutar sotaques diferentes aqui dentro. E nós temos sotaque carioca, paranaense, do Nordeste, paulistas, de diversos lugares. E nós começamos a entender, um dia o Espírito Santo disse para mim, aqui tem os atletas que circulam nesse lugar. Eu me lembro o dia que eu orei por um rapaz alto aqui na frente de boné, de 1,87 m. Ele estava de cabeça baixa, eu não sabia quem ele era. E eu não sabia que ele se tornaria o meu genro. Não sabia que a minha filha estava orando por ele. E Senhor amado, haja coração. E eu me lembro que eu cheguei em casa e a minha filha disse assim para mim, pai, tu lembra daquele rapaz que tu orou por ele? Eu falei, não lembro, eu orei por tanta gente. Pois é, pai, é o Cauã. Miserável, não estou brincando. Como Deus faz essas coisas, eu sinto em orar por vocês. Nós vamos pastores, nós vamos impor as mãos sobre vocês. Vocês são sonhadores. E que o Senhor derrame algo sobre vocês. Jorginho, não é da geração de vocês, mas Tafarel, Lúcio, tantos cristãos, jogadores que romperam. Kaká, um exemplo, um grande atleta cristão, foi um dos melhores do mundo. Você pode ser atleta e pode ser crente. Eu vou contar uma coisa para vocês. Lembro num retiro de jovens lá em Morungava, estava o meu genro, e ele foi tão cheio do Espírito Santo, ainda não era genro. E eu estava orando para ver se ia ser verdade. Mas eu lembro que ele chorava tanto, gente, naquele retiro de jovens. Isso vai fazer quase 3 anos atrás. Ele chorava tanto. E ele chegou perto de uma janela. Ele não vou falar porque ele não está me assistindo essa hora. E ele chegou perto de uma janela e ele disse assim, pastor, eu tive uma visão de uma moça com os 3 filhos. Eu pensei, meu Deus, coitada da minha filha. Eu tive uma visão, pastor, e eu acredito que é a Isabel. Falei, Senhor, amém. Mas eu vi a pureza do coração dele naquele momento. Nós queremos orar por vocês, por os sonhos de vocês. Eu os admiro de deixar pai, mãe, sabe, sair cedo de casa. Alguns estão com pais, outros não. Como meu genro saiu de casa com 12 anos de idade, com chinelo de dedo embaixo do braço. Vamos orar por vocês, feche os olhos de vocês, vou chamar os pastores, nós vamos orar por vocês. Pai, nessa noite profética aqui, nós queremos orar por cada atleta, Senhor, que está aqui. Estenda as mãos, igreja, comece a orar por eles. Senhor, nós abençoamos aqui, está o Brasil, são estados diferentes, Pai, nós oramos, nós profetizamos sobre os sonhos, Pai, livra-os das drogas, oh meu Deus, em nome de Jesus, guarda esses meninos preciosos, Senhor, livra eles de toda má influência, Senhor, de toda má influência, essa princesa abençoa, Senhor, Pai, livra-os de toda prostituição, Senhor, de toda influência das drogas. Nós liberamos uma palavra nesta noite sobre eles, em nome de Jesus. Orem, deixa Deus tocar a vida de vocês.
Aleluia, Pai, nós liberamos uma palavra sobre vocês. Senhor, abre as portas que precisam serem abertas. Abre as portas. Guarda, Senhor, a saúde desses atletas em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos, segundo a Tua vontade, vê-los em grandes clubes. Não deixa eles serem enganados, trapaceados, usados. Em nome de Jesus nós oramos. Oramos pelas suas famílias que estão em Sergipe, no Maranhão, que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, nos estados, Mato Grosso, aqui representados. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, queridos. Deus abençoe vocês, meus amados. Podem voltar para o lugar de vocês.